amanheceu no Superagui, no litoral do Paraná, um barco de pesca com pessoas, 5 pessoas, 5 orientais, todos amarrados nas cabines e um cara solto. E virou um mistério. O que aconteceu? Ele apareceu na praia. Aí fui para lá com alguns colegas, outros jornais, a imprensa nacional e tal, porque a Marinha mobilizou todo mundo. E os caras falavam uma língua estranha, foram levados, todos feridos, machucados, foram levados para Santa Casa, em Paranaguá. Mas ninguém entendia. O máximo que se conseguia imaginar que eles fossem da Tailândia. Mas não tinha certeza. Então a dúvida, passaram-se uns 2, 3 dias, não se sabia a origem e o que tinha acontecido. Aí eu consegui ir na Santa Casa de Paranaguá e os quartos onde essas pessoas estavam com guardas da Marinha, com fuzileiros navais. Mas eu aproveitei a troca da dupla que estava na frente de uma porta onde tinha 4, o outro estava isolado, o 5º estava isolado. Enquanto os guardas saíam e ia até a outra turma chegar, eu consegui um jaleco branco e entrei na sala. E tinha uma enfermeira, que era japonesa. Aí eu falei com ela, que ela já tinha falado com as pessoas. Ela disse, olha, tem um aí que fala um pouquinho japonês, mas eu não entendo bem e tal. E a senhora consegue me dizer pelo menos de onde eles são? Não, eu já perguntei, mas não consegui. Eu disse, existe algum mapa mundi aqui nesse hospital, alguma coisa? Ela disse, não, mas em casa eu tenho. Só que é em japonês. Eu disse, traga um mapa mundi igual para todo mundo. E aí, nesse período, nesse instante, chega a filha dela na janela e vai entregar alguma coisa para ela. Ela abre a janela, e aí eu disse, peça para sua filha trazer. Ela morava ali perto e veio. Aí eu perguntei para o cara, ela trouxe o mapa mundo e abri, e aí ele mostrou a ilha de Taiwan. Aí eu falei, Taipei, que é a capital, ele fez assim. E aí eu falei, Chiang Kai-shek, que era o presidente, meio ditador da ilha, que era uma dissidência da China continental e tal. Ele fez de novo assim. Bom, aí já construiu, a gente já sabia de onde era. E a gente publicou e tal. Publicamos sozinho. Aí a Marinha consegue, graças a essa informação, ligar para a embaixada de Taiwan no Brasil. Que o Brasil mantinha relações porque era um estado, um país reconhecido pela ONU. Hoje não é mais, hoje é só a China. E aí veio o embaixador para cá. E aí ele falou com os caras e aí se contou a história. Esse 5º elemento tinha vindo de Taiwan para um navio mãe pesqueiro que ficava no meio do Oceano Atlântico, era um navio frigorífico e tudo, e tinha várias embarcações como aquela espalhadas no oceano, pescando, capturando peixe e levando para esse navio mãe. E esse marinheiro, esse pescador, foi designado para esse barco de pesca. E nesse barco ele foi sodomizado por vários marinheiros oficiais, porque eles estavam já 9 meses, 1 ano
no mar, não tinham voltado para a terra. E aí ele se vingou. Ele aproveitou uma noite, estavam todos dormindo, menos o pessoal de serviço, que eram esses 4. Amarrou os caras e já tinha furado uma tubulação de gás de amônia que passava embaixo, essa tubulação passava embaixo dos camarotes, ele furou o cano e os camarotes dos oficiais e dos marinheiros. E todos morreram envenenados por esse gás. E ele amarrou os 4, mas ele não sabia dirigir a embarcação, então ela parou. E aí ele foi preso, foi levado para Taiwan e foi executado com pena de morte, porque em Taiwan, na época, existia o regime ditatorial, ele foi julgado por uma corte marcial. Essa foi uma também que marcou muito. Essa eu não fiz sozinho, eu integrei uma equipe, né? Mas movimentou bastante. A outra reportagem que eu fiz, já aí na volta, já na Gazeta do Povo, foi quando o território federal de Iguaçu, que o Paraná, em 1943, o Getúlio Vargas cria vários territórios no Brasil. E um deles foi aqui, no Paraná, tirou 25% do Paraná e um pedaço de Santa Catarina e formou o território federal do Iguaçu, cuja capital era Laranjeiras do Sul, que recebeu o nome de Iguaçu. E em 2003, fez 50 ou 60 anos. 60, né? E eu fui lá fazer uma reportagem. Encontrei ainda pessoas da época, que me deram belos relatos, construções da época, a Câmara Municipal funciona no mundo dos prédios, e encontrei um senhor da prefeitura que falou muito, ele fez levantamentos de história, conversei com professores da época, conversei com um senhor na época que era carroceiro e tinha que tirar uma carteira de condução de carroça que ele ainda tinha, me mostrou e tal. Foi uma história diferente das outras, foi uma história humana, assim, contando a história, como é que eram, como é que foi, o que representou a separação do Paraná e tal. Aí entrevistei um professor da Universidade da UniOeste, lá de Cascavel, que tinha feito um livro explicando a política do Getúlio Vargas, que era a conquista do Oeste, em direção às fronteiras que eram meio desabitadas. E ele me deu muita informação. Então deu um material rico e tal. Então tem coisas assim... e fiz uma coisa muito interessante. Fui um dos primeiros jornalistas de Curitiba a entrevistar o entrevistável Dalton Trevisan. Concurso Nacional de Contos, da Fundepar. E eu, como outros colegas de jornal, fomos lá para fazer uma entrevista com ele. E ele falou. E isso aí, eu trabalhava na Gazeta, ainda publiquei na época a matéria. Pena que ela não é assinada, porque na época você mal assinava as matérias, ao contrário de hoje. Então tem histórias magníficas e tal. Eu não sei se daria para enfocar aquilo que você perguntou do meu trabalho de... Como crítico, né? A minha dissertação, lá da Universidade Moderna de Lisboa. Meu trabalho foi sobre o Ombudsman, porque naquele ano saiu um livro de um professor e jornalista lá de Portugal, falando das funções do Ombudsman. Pena que eu não lembro o nome dele. E aí ele elenca vários pontos com os quais o ombudsman de jornal deve se preocupar. E eu me baseei nesse livro e nessas questões para fazer uma entrevista com o ombudsman, que era uma mulher do jornal Diário de Notícias de Lisboa, e com o ombudsman,
que eu não me lembro o nome dele, da Folha de São Paulo. E durante 3 meses, além de ter entrevistado os dois, durante 3 meses eu acompanhei as colunas para observar se a coluna e quais os momentos se encaixavam em qual dos tópicos abordados pelo professor, da função do ombudsman. Aí fiz análise, fiz gráfico, fiz pesquisa e tal, e apresentei meu trabalho. Só que eu não pude defender em Lisboa pessoalmente, porque foi bem no momento em que os Estados Unidos, eu já estava aqui de volta, no momento que os Estados Unidos invadiram o Iraque. E aí houve um tumulto nos voos internacionais e tudo. E eu justifiquei lá na universidade e não precisei apresentar oralmente, só deixei o trabalho escrito lá. E foi um trabalho muito bacana, né? Pena que eu não lembro desse professor. Parece uma pergunta mais pretensiosa, assim, né? Vocês jornalistas, não. Mas assim, vocês são tão importantes pra gente, pra aquilo que foi construído no jornalismo. Como é que você gostaria de ser lembrado daqui a 50 anos? Por alguma reportagem? Como? Por quê? Como que você gostaria de ser lembrado? Olha, eu nunca me preocupei com isso. Mas eu gostaria de ser lembrado por 2 coisas. Pelo fato de ter sido jornalista, ter contribuído como jornalista para mexidas em jornais, para aperfeiçoamento da linguagem dos jornais, por algumas reportagens, e também por ter escrito esse livro, que é a biografia do Adolfo de Oliveira Franco. E também pelo fato de ter transmitido para gerações mais novas alguns ensinamentos, ou como professor, ou como colega de jornal. Ou colega de jornal sendo repórter, redator e diretor de redação, que eu fui do Jornal Panorama em Londrina e do Jornal Correio de Notícias aqui. E não mais que isso, como um jornalista. E qual é o conselho que você daria para os novos jornalistas que estão chegando? Eu vou usar uma frase do Nelson Rodrigues. Leiam e leiam bastante. Porque é só através da leitura que a gente aprende cultura, aprende conteúdo, conhecimento e lê muito que é o fundamental. E uma coisa que não se vê mais muito hoje, né? É usar a tecnologia como instrumento só. Pena que a tecnologia acaba tomando meio conta da nossa profissão e tal. Mas é ir para a rua, buscar histórias humanas, contato com as pessoas, entrevistar muita gente, trocar ideias, e ler muito para criar condição de análise, né? Se aperfeiçoar intelectualmente, ser muito bem informado e praticar muito. Escrever muito ou falar muito conforme o veículo e tal. E empunhar mesmo e agarrar com todas as mãos e com o corpo inteiro e com a mente a profissão, que ela é muito gostosa, né? Uma profissão que ajuda muito. Pena que hoje as redes sociais estejam aí, muita gente se arvorando em ser comunicador quando não são e tal. Porque eu digo sempre, dizia e digo e repito, o jornalista tem um monopólio da notícia, não da informação. A informação todo mundo tem. Mas a única pessoa, o único profissional habilitado para transformar a informação em notícia é o jornalista.
Ele que se prepara na universidade, ele aprende na universidade a ser o mediador entre a informação e a notícia e o público. Ele é o único profissional no mercado para isso. Então é importante ele se preparar para fazer exatamente isso, transformar a informação em uma boa notícia. Tá certo. Muito obrigado. Nada, disponha da gente.